Então, vamos iniciar nossa segunda oficina com o tema Poema da Olimpíada de Língua Portuguesa. Essa segunda oficina, nós temos o primeiro ensaio, que é escrever e compartilhar. É importante a gente relembrar alguns aspectos referentes ao poema. As palavras rimam quando terminam com sons idênticos ou parecidos. Nem todos os poemas apresentam rimas. Alguns poemas têm refrão ou estribilho, que são versos inteiros que vão se repetindo ao longo do poema. Os versos são as linhas do poema e podem ter extensão variada. Estrofes são conjunto de versos separados por um espaço, que é aquela linha em branco. E um poema pode ter uma ou mais estrofes, e cada estrofe pode ter número variado de versos. Então, fiquem atentos a esses aspectos que eu acabei de falar para vocês. Para escrever poemas, é preciso levar em conta alguns dados. Primeiro, quem escreve? Pode ser um aluno, pode ser um professor. Para quem você está escrevendo? Pode ser para seus colegas de classe, para a comunidade, para um júri. Então, você tem que fazer essa pergunta. Para quem eu estou escrevendo? E com qual finalidade? Será que é a finalidade de competir, de divulgar, de comunicar? E onde o texto será publicado? Se é um jornal, se é um livro, se é uma revista, se é um blog, se é um livro digital, um mural da escola, ou até mesmo um vídeo no YouTube. No nosso caso, nós temos um mural virtual, que é onde a gente vai publicar todos esses poemas através de fotos, tá certo? Então, fiquem atentos a isso. Eu trouxe aqui para vocês um exemplo, aliás, 2 exemplos de poemas. E nós temos aqui o primeiro, que é de João Batista Santos Filho, que ele é um cidadão delmirense. O título do poema é Ser Delmirense. Esse poema, observe aí que nós temos quantas estrofes? 6 estrofes. Entre uma estrofe e outra, nós temos um espaçamento, um espaço que a gente chama espaço em branco. Cada poema desse, cada estrofe dessa, nós temos quantos versos? Lembrando que os versos são as linhas que cada poema tem. Então, cada estrofe dessa, nós temos 8 versos, certo? Então, esse poema tem 6 estrofes, cada estrofe com 8 versos, certo? Eu quero que vocês leiam esse poema. Pode até dar uma pausa no vídeo, que vai ser muito importante para a nossa atividade mais adiante, certo? E é muito interessante porque fala da nossa cidade. Eu trouxe também um poema de Alessandra Figueiredo, com o título Delmiro Gouveia e seus encantos. Esses 2 poemas, eles foram retirados do livro Delmiro Gouveia, Cidade da Gente. Então, vocês vão ler também esse poema. Observando aqui que a gente tem 3 estrofes, e cada estrofe dessa tem 8 versos. Então, vocês vão dar a pausa no vídeo e vão fazer a leitura desses poemas, porque será muito importante para a nossa atividade. Certo? Então, façam a leitura. Depois de ter feito a leitura dos poemas, nós vamos agora para a nossa atividade, nossa primeira escrita. Então, o que é que diz a atividade? Escreva um poema com o tema O Lugar Onde Vivo. Veja os vídeos sobre a cidade de Delmiro Gouveia. Então, eu vou enviar os vídeos falando da nossa cidade. E juntamente com os poemas que vocês fizeram a leitura aqui, os poemas sobre Delmiro Gouveia,
vocês vão escrever um poema. Lembrando que o texto não pode ser copiado da internet ou de qualquer outro meio. Você é o escritor. Então, faça seu texto com criatividade, relatando aspectos importantes da nossa cidade. Por isso que eu trouxe os 2 poemas, para você fazer a leitura e se inspirar. E também os vídeos que eu vou enviar para o grupo, para você ter inspiração mesmo para fazer o seu primeiro poema, que vai ser nossa primeira escrita, certo? O tema vai ser o lugar onde vivo, ou seja, vocês vão falar da cidade de Delmiro Gouveia. É importante vocês analisarem os seguintes aspectos aqui, ó. Primeiro, você vai separar uma folha em branco do caderno de língua portuguesa. Vai fazer o cabeçalho e vai colocar um título no seu poema. E vai escrever. Você vai separar o poema em estrofes. Professor, e o que é estrofe mesmo? Estrofe é um conjunto de versos, ou seja, para se formar um estrofe, nós temos que ter vários versos, né? E versos representam cada linha do poema. Então, você vai fazer o seu poema no formato de estrofes, através de estrofes, certo? Quantas achar necessário? Ah, professora, eu vou fazer só uma estrofe. Não, no mínimo 2, né? E você vai escrever com organização e com a letra legível. Façam uma escrita de lápis, certo? Para que não tenha rasura, não fique feio. E tente caprichar na letra, tá certo? Então, vocês vão falar nesse poema aspectos relacionados à nossa cidade. Pode ser das belezas naturais, um pouco da história da nossa cidade, o que, é que você mais gosta da cidade de Delmiro, como você vê a natureza em Delmiro. Estou dando exemplo, tá? Mas isso aí vai de acordo com sua criatividade e imaginação. Façam o poema com muito capricho, letra bonita, que depois nós iremos registrar esse poema através de foto, para a gente também colocar no nosso mural virtual. Então, vamos lá, vamos praticar, vamos a prática da escrita através do poema.